ocasiões, Jesus lhes revelou: não fiquem assim preocupados. Vocês sempre creram em Deus, creiam agora em mim. Sabem, na casa de meu pai há muitos quartos, e eu estou indo preparar um lugar para cada um de vocês. E depois que eu for e terminar a preparação deste lugar, eu voltarei e levarei vocês para morar comigo, para nunca mais precisarmos dizer adeus. João 14, versos 1 a 3. Finalmente, uma boa notícia em meio a tantas tristezas. O mestre iria embora, mas não para sempre. Ele voltaria um dia para buscar os seus amigos e levá-los para morar na casa do seu pai. Não havia motivos para temor. Jesus sempre cumpre aquilo que ele diz. Havia, contudo, uma incógnita que permanecia latente na vida dos discípulos. Quando seria o momento do reencontro? Há algum tempo, no Monte das Oliveiras, Jesus lhes havia revelado a impossibilidade de saber o tempo da profecia. A Bíblia diz o seguinte com relação a este episódio: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24, verso 36. O tempo foi passando e com ele a geração daqueles que receberam pessoalmente esta promessa. Os que chegaram depois também ouviram dos antecedentes da história de Cristo e de seu futuro retorno para a alegria dos seus filhos. Alguns, no entanto, no meio do caminho desanimaram e não quiseram mais continuar esperando pelo Senhor. Parecia tão demorado que foram tentados a pensar que tudo não passava de um engano. Ou, usando um eufemismo, pensaram que Jesus resolvera mudar de planos em relação à sua volta ao mundo. Grupos separatistas começaram então a espiritualizar o tema da segunda vinda. Alguns diziam que ela já havia ocorrido, enquanto outros individualizavam o evento, dizendo que sempre havia uma nova volta de Jesus a cada momento que alguém morria. Os céticos, é claro, riam da esperança cristã e proclamavam a plenos pulmões que Jesus era um embusteiro. Veja o que afirmou o apóstolo Pedro, aliás, escrevendo também com os discípulos. Lembrem-se de que nos últimos dias virão os escarnecedores, segundo seus próprios escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos ancestrais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Só que eles se esquecem que por muito tempo também houve céu e terra, da qual surgiu a água, conforme relata a palavra de Deus. Ora, pela mesma água, o mundo foi um dia repentinamente destruído. Do mesmo modo, os céus que agora existem e a terra, segundo a mesma palavra, encontram-se reservados para a consumação no fogo. Eles estão sendo guardados para o dia do juízo, da extinção de todos os que amam a injustiça. 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 a 6. Há um episódio que lembra as palavras que acabamos de ler. Conta-se que certa vez uma garotinha dos seus 6 ou 7 anos entregou um folheto para um homem com os dizeres: Jesus em breve voltará. Sem a menor sensibilidade para com a criança, o adulto devolveu-lhe o panfleto, soltando uma irritante gargalhada e dizendo com voz de deboche: é mesmo, garotinha? Quer dizer que Jesus está chegando? Então, quando ele vier, diga-lhe que deixei um abraço. Isto é, se ele vier mesmo. A garotinha, com simplicidade infantil, respondeu de volta: se Jesus vai aceitar ou não o abraço do Senhor, eu não sei. Mas de uma coisa me lembro: o apóstolo Pedro disse que no fim viriam homens como o Senhor, debochando da promessa de Cristo. Estes seriam então queimados e virariam cinza no dia do juízo. Desculpe, Senhor, mas acho que o Senhor tem um problema a resolver, um problemão. Segundo a Bíblia, a volta de Jesus é um evento que encerra dois sentimentos ao mesmo tempo. Para aqueles que estão em paz com Deus e amam sua lei, ela será um momento de alegria, de muita expectativa. Aquele que está por vir não é um estranho, nem um exterminador do futuro. Ele é o seu Salvador e virá buscá-los para morarem com ele no seu reino eterno. Por outro lado, uma grande multidão que não demonstra nenhuma vontade de estar com o Mestre, estes sim terão um problema a resolver. Eles rejeitam a graça e fecham os olhos à lógica da Bíblia Sagrada, da palavra profética. Estes, diz o Apocalipse, pedirão às pedras e aos montes que caiam em cima deles e os livre da visão daquele terrível dia. Isto você pode ler em sua casa aí no Apocalipse capítulo 6, versos 15 e 16. A decisão sobre de que lado ficar é algo que pertence a cada um de nós e é tomada de acordo com o nosso livre-arbítrio.